Em um desdobramento surpreendente, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos acatou o pedido do governo de Donald Trump e retomou temporariamente a maioria das tarifas impostas contra produtos de outros países. A decisão suspendeu a liminar do Tribunal de Comércio Internacional, que havia barrado as taxas na véspera, alegando que Trump não tinha autoridade legal para impô-las sem aprovação do Congresso. A batalha judicial, no entanto, está longe de terminar. Enquanto o Tribunal de Apelações analisa os questionamentos do governo, outra decisão de um juiz federal em Washington determinou o bloqueio de tarifas sobre nações específicas. O governo Trump ainda tem 2 semanas para recorrer antes que essa medida entre em vigor. As tarifas agora liberadas incluem as anunciadas em 2 de abril que atingem o Brasil, com uma taxa de 10% além de medidas contra a China, México e Canadá, estas últimas justificadas como forma de combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos. O Tribunal de Comércio Internacional havia derrubado as tarifas, argumentando que não havia uma ameaça incomum e extraordinária que permitisse ao presidente agir sozinho. A decisão foi resposta a ações movidas por 5 empresas e um grupo de procuradores. O chamado tarifaço de Trump gerou reações globais. Originalmente, o Brasil e outros países foram taxados em 10%, mas uma pausa de 90 dias foi decretada 1 semana depois, exceto para a China. Alvo de uma guerra comercial que se intensificou em maio, quando a Casa Branca elevou as tarifas sobre produtos chineses para 10%. Os próximos capítulos desse embate serão definidos nos tribunais. As partes envolvidas têm até 5 de junho para se manifestar, e o governo poderá responder até 9 de junho. Depois disso, o Tribunal de Apelações decidirá se mantém ou não a suspensão das tarifas. Enquanto isso, o mundo aguarda para ver se Trump conseguirá manter sua política econômica ou se o Congresso e a Justiça limitarão seu poder. Fique atento, pois essa história ainda pode mudar a qualquer momento. O segredo por trás da decisão do tribunal sobre as tarifas de Trump, revelado agora! Isso aqui vai mudar completamente como você enxerga a guerra comercial global. Uma decisão judicial acaba de abalar os alicerces da economia mundial e ninguém está falando sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Nos últimos dias, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos deu um passo chocante. Retomou as tarifas de Trump contra Brasil, China, México e Canadá. Mas há um detalhe oculto nessa história. Algo que pode afetar diretamente o seu bolso. O Tribunal de Comércio Internacional havia barrado essas taxas, afirmando que Trump agiu ilegalmente. Agora, a justiça deu um golpe de mestre e reviveu as tarifas. Por quê? E o que isso significa para você? Aqui está o segredo que ninguém está contando. Essa não é apenas uma disputa sobre comércio, é uma batalha pelo poder absoluto. E Trump está usando uma estratégia arriscada que pode explodir a economia global. Mas tem mais. No final deste vídeo, você vai descobrir o plano secreto por trás dessas tarifas e como isso pode impactar o preço dos produtos que você compra todos os dias. E aí, está preparado para a verdade? Por que isso é tão grave? O mundo está à beira de uma crise comercial sem precedentes? O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos acabou de reativar tarifas bilionárias contra Brasil, China, México e Canadá. Taxas que haviam sido suspensas apenas um dia antes. Essa decisão não é apenas sobre números. Ela afeta diretamente o preço de produtos essenciais, desde alimentos até eletrônicos. Se as tarifas permanecerem, você vai sentir no seu bolso. O Tribunal de Comércio Internacional havia derrubado as taxas, argumentando que Trump não tinha autoridade legal para impô-las sem o Congresso. Mas agora, tudo mudou. E a pergunta que fica é: como isso foi possível? A justificativa do governo é que essas tarifas combatem o fentanil vindo do México e protegem a indústria americana. Mas especialistas alertam: isso pode ser apenas uma cortina de fumaça para algo muito maior. Enquanto isso, empresas e governos estrangeiros estão em alerta máximo. Se as tarifas se tornarem permanentes, o comércio global pode entrar em colapso. E o pior, você pode ser um dos prejudicados, mas o que realmente está por trás dessa decisão? A resposta vai te surpreender? O jogo de poder por trás das tarifas. A verdade é que essa não é apenas uma disputa comercial.
é uma guerra pelo controle. Trump está usando as tarifas como uma arma política e os tribunais estão no centro desse conflito. O presidente alega que as tarifas são necessárias para proteger os Estados Unidos, mas documentos internos revelam que há um motivo oculto: pressionar outros países a aceitarem acordos comerciais mais favoráveis aos americanos. Enquanto isso, juízes federais em Washington já bloquearam parte das tarifas, criando um impasse jurídico. O governo tem 2 semanas para recorrer, mas o tempo está se esgotando. Ou mais chocante, essa estratégia pode estar minando a própria democracia americana. Especialistas afirmam que Trump está ignorando o Congresso e governando por decretos, algo que pode ter consequências irreversíveis. E se ele conseguir? O cenário é assustador. Outros presidentes podem fazer o mesmo, destruindo o equilíbrio de poderes que sustenta os Estados Unidos há séculos. Mas há uma reviravolta ainda maior nessa história: a revelação que muda tudo. Aqui está o que ninguém esperava: essas tarifas podem não durar. O Tribunal de Apelações ainda está analisando o caso e tudo indica que a batalha está longe de terminar. Enquanto Trump comemora a vitória temporária, um juiz federal já prepara o próximo golpe. Se novas liminares forem concedidas, as tarifas podem ser suspensas novamente em questão de dias. Mas o verdadeiro segredo é outro. Fontes próximas ao governo revelam que essa disputa judicial é apenas um teste. Trump está preparando uma medida ainda mais ousada, e ela pode redefinir o comércio global para sempre. O que isso significa? Se ele vencer nos tribunais, outros países podem retaliar com tarifas ainda maiores. O resultado? Uma guerra comercial total, com preços disparando e economias entrando em recessão. E o Brasil? Nosso país está no meio do fogo cruzado. Se as tarifas de 10% forem mantidas, exportadores podem perder milhões e o dólar pode subir ainda mais. Mas há uma saída, e ela está mais próxima do que você imagina. O que vai acontecer? Agora, apesar do caos, há uma luz no fim do túnel. O Congresso americano está sob pressão para intervir e limitar o poder de Trump sobre as tarifas. Se isso acontecer, a crise pode ser contida. Enquanto isso, empresas brasileiras já buscam alternativas para driblar as taxas. Algumas estão redirecionando exportações para outros mercados, enquanto outras pressionam o governo a negociar com os Estados Unidos. Mas o fator decisivo será o Tribunal de Apelações. Nas próximas semanas, os juízes decidirão se mantêm ou não as tarifas. Se derrubarem a medida, Trump terá que recuar. E você? O que pode fazer? Fique atento! Se as tarifas permanecerem, produtos importados podem ficar mais caros. A hora de se preparar é agora! O próximo capítulo dessa guerra será escrito em breve, e quando a decisão final sair, o mundo inteiro sentirá o impacto. Mas antes de terminar, preciso te fazer uma pergunta crucial: o desafio que decidirá tudo. Se você acha que essa guerra comercial vai afetar sua vida, comente tarifas perigosas abaixo. Queremos saber sua opinião. Decida agora! Você vai compartilhar este vídeo para alertar mais pessoas? Essa batalha judicial pode mudar a economia global e todos precisam estar preparados. E de vida? O que você faria se os preços dos produtos subissem por causa dessas tarifas? Sua resposta pode ajudar outros a enfrentarem esse desafio. Fique ligado, porque em breve traremos uma atualização explosiva sobre o veredito final. E quando isso acontecer, você será o primeiro a saber. Não perca! A guerra das tarifas está só começando.